quando a gente vai lidar com a aura diretamente relacionada aos relacionamentos. Quem já fez curso de formação vai lembrar que esse é um tema que normalmente a gente vê quando vai falar lá de imunologia. Vai falar de relacionamentos, a gente fala um tanto dessa dinâmica da aura e da relevância dela para o relacionamento entre duas pessoas na concepção do casal. E aqui até é importante a gente entender e ir atualizando algumas coisas, que a nossa maneira de compreender a sociedade vai mudando ao longo do tempo e também algumas variações genéticas vão acontecendo ao longo do tempo, naturalmente, né? Então esse é o movimento da vida, a vida foi se movimentando e se variando ao longo de todos os momentos, desde o surgimento até hoje, e algumas modificações vão acontecendo. Então para a gente é importante ir acomodando essas modificações também, e entendendo em que campo elas estão, e por que eventualmente uma visão lá do passado pode ser um tanto diferente agora, não que ela não tenha sua validade, porque ela tem, a gente vai entender só como é que, adiante de uma movimentação, a gente pode manter o mesmo ensinamento. Então quando a gente vai falar principalmente de polaridade, relacionamento, polaridade positiva e negativa, se a gente colocasse assim, a gente já tira um tanto o caráter moral da história, que é falar de polaridade, então positivo e negativo. Mas quando a gente normalmente vai falar de positivo e negativo, a gente entra no polo masculino e polo feminino. Então, aparentemente, a gente está falando de homem e de mulher. Então, essa é uma questão aí atual, e muita gente entra em conflito quando começam a falar disso, porque eu diria que, diante de todas as possibilidades possíveis de identificação consigo mesmo, a melhor é que você se identificasse com a sua própria essência, não com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa seria bobagem, diante da essência. Então, diante da essência, o melhor é que você se identificasse com isso. No entanto, no nosso jogo social, na nossa dinâmica social, há um processo de identificação. Você se identifica na sua função social de determinadas formas. Isso está ok diante do jogo da sociedade, né? Nossos papéis sociais. Ok, uma parte da sociedade pode ocorrer dessa forma, desde que você não se engane, achando que você é isso e entre em crises, né? Então, o problema é você se identificar ou não se identificar com algo, e a partir dessa identificação, dessa não identificação, os dramas virem à tona, os padrões virem à tona, e toda uma série de questões vem à tona, e você não consegue relaxar naquilo que você é de verdade, fora dessa identificação, para então experimentar essa realidade, essa condição de presença que transcende a ideia de identificação. E por que eu estou fazendo essa introdução com mais calma para a gente entender? Porque a gente tem muitas questões hoje de identificação de gênero que variam e que a gente precisa levar em consideração. A gente não precisa passar por cima disso sem considerar, e também não precisa encaminhar o processo a partir da visão onde isso se torne mais um padrão também. Então nós precisamos ter uma certa delicadeza, uma sutileza para caminhar nesse terreno, porque há uma necessidade de acolhimento, porque há uma variação do nosso contexto social, então ela está acontecendo, precisamos compreender isso, e ao mesmo tempo, sempre que algo surge para fortalecer aquilo que não é, nós precisamos criar alternativas para tirar aquilo de frente. Então assim, temos que caminhar observando esses dois pontos. Dito isso, a gente pode compreender que o que nós vamos falar hoje não diz respeito à identificação que você tem sobre você mesmo. Diz respeito a uma condição biológica. E vamos dizer aqui, biológica também nós temos um asterisco a fazer aqui. Porque biológico não significa que, dependendo do teu órgão reprodutor, você é polo positivo ou polo feminino, porque isso varia também. Então, condição biológica nós estamos colocando aqui, vamos compreender assim, envolve uma avaliação integral da condição de presença, tanto física, fisiológica, quanto eletromagnética, de concepção mental, que influem no movimento do organismo. Então nós podemos ter uma concepção, primeira, de polaridade biológica, que eu estou considerando não só o órgão reprodutor. Então prestem atenção, não é o órgão reprodutor determinante da polaridade biológica. Ele é um complexo maior de coisas que precisam ser levadas em consideração, porque até na parte biológica nós temos variações que nos colocariam em situações de como é que você vai definir a partir do órgão reprodutor que polaridade é. Tá? Tem situações onde você não vai conseguir definir isso. Então não é isso que define. É um complexo maior de questões que pode definir isso. E aí, mas essa é uma polaridade que vigora em nós. A outra polaridade é a psicológica. Nós temos duas polaridades vigorando em nós. Nós não estamos falando hoje aqui da psicológica. Nós estamos falando, quer dizer, vamos falar um tanto no sentido, porque quando você vai considerar um casal, naturalmente o casal, pelo menos psicologicamente, haverá as duas polaridades. Por mais que, quando você considera o contexto biológico, e que eu estou falando que é mais que o órgão reprodutor, mesmo que você considere esse contexto biológico, pode haver a mesma polaridade biológica, no entanto, uma das polaridades, ou a biológica ou a psicológica, precisam ser diferentes
para que aquele casal funcione como um casal, porque o casal funciona sempre na união de duas polaridades. Isso é uma coisa que a gente não consegue mudar na vida. Você consegue ajustar diante dessas variações possíveis, mas a vida, quando ela vai se manifestar, ela se manifesta na forma de polaridade, e ela precisa da união das polaridades para que algo seja manifestado. Eu não estou falando necessariamente aqui, por exemplo, de um filho, que seria assim, numa concepção, digamos assim, conservadora do que seria o relacionamento, o resultado da união das polaridades. Não, o que nós estamos colocando aqui como resultado da união das polaridades é a prevalecência da vida como forma de realidade. Então, assim, quando duas pessoas se unem para que a vida em cada uma delas seja aquilo, a vida, eu digo, a realidade, seja aquilo que motiva cada uma delas a seguir adiante. O farol que guia a vida. É o farol que guia o caminho de cada uma delas. Então, a vida sendo essa realidade e sendo o farol. Então, quando duas pessoas se unem para que isso aconteça, algo está nascendo ali. O que está nascendo ali? A possibilidade do yoga, a possibilidade da realidade. Então, quando duas pessoas se unem para esse propósito, algo surge. O que surge é yoga, é a vida, é aquilo que acontece na realidade. Eu queria pontuar isso para vocês terem o terreno onde nós vamos conversar algumas coisas de hoje, para vocês não ficarem entrando em muita questão moral e de função social. Nós estamos aqui falando de algo muito técnico e que pode servir de ajuda para você, desde que você tenha compreensão clara da sua dinâmica. Então você vai ter que entender dentro do seu próprio contexto, seja ele qual for, dentro do seu contexto, você vai ter que se ajustar para relaxar. E para você relaxar, você vai ter que conhecer o funcionamento do teu sistema. Conhecendo o funcionamento, você consegue relaxar e compreender a maneira como você pode acolher a vida diante dessas possibilidades e então estar tranquilo ali diante daquilo que você é. E nesse jogo de relacionamentos e de polaridades, nós temos a função da aura aqui é muito crucial, muito crucial. Porque nós temos que entender o seguinte: quando a gente tem a polaridade, que vamos chamar aqui de polaridade negativa, e na nossa concepção, o que a gente chama, vamos colocar assim, de uma idealização do sentido de mulher, teríamos a seguinte questão. Então, a aura do polo negativo, polaridade biológica, se estrutura na polaridade negativa. A aura desse ser humano, desse ser, ela pode ser, veja só que curioso, 16 vezes mais poderosa do que a aura da concepção da polaridade positiva. Então, se nós formos colocar assim nos termos de homem e mulher, nós poderíamos dizer assim que a aura da mulher é 16 vezes mais poderosa do que a aura do homem. Ela tem uma capacidade, não é que ela vigora como isso. Ela tem uma capacidade de ser 16 vezes mais radiante do que a aura do homem. Isso se deve ao simples fato de nós, no microcosmos aqui, né, na nossa maneira micro de ver a vida, que é a partir de nós, indivíduos, sermos exatamente igual à manifestação da vida quando ela surge na maneira, como forma de manifestação. Tá? Quando ela vem do imanifesto para o manifesto, quem já viu lá os cursos de formação vai lembrar da cosmogonia, do imanifesto, o nada, o infinito, a totalidade, um grande fluxo de velocidade infinita, desse campo de vazio ou de totalidade, não interessa a maneira como você vê, desse campo surge algo. Isso que surge desse campo é a manifestação. E a manifestação inicia-se com a polaridade feminina ou com a polaridade negativa. Shakti. Shakti é que tem uma função atuante no início dessa manifestação. Sem a força de Shakti, a manifestação não acontece. Então, seria natural que na manifestação a polaridade Shakti tivesse uma intensidade mais ampla do que a outra polaridade, que é a polaridade negativa, do que a polaridade positiva. Tá? Então, Shakti, polaridade negativa, e Shiva, polaridade positiva, tá bom? Para a gente entender assim, né, nesses termos também. Então seria natural. Então é uma concepção até, digamos assim, lógica você pensar que o corpo da mulher tem uma intensidade de 16 vezes, uma possibilidade, né, de ser 16 vezes mais forte. Tá? Isso porque, até hoje pelo menos, até dessa maneira que funciona, quem pode conceber e gerar um filho é a mulher. Né? Essa é a estrutura onde nós estamos. A mulher é que pode gerar o filho. Evidente que precisa da união das duas polaridades, mas quem gera o filho é a mãe. Então, o corpo dela precisa estar muito mais preparado para
gerar essa vida. Porque ela não gera só no sentido de duas pessoas que querem gerar uma vida, ela gera no sentido total de nutrição. Então, um dos papéis, digamos assim, da polaridade Shakti é nutrir. E ela vai nutrir essa alma que vem através desse portal, vai nutrir totalmente. Então, vai prover todos os recursos para que essa nova alma tenha o seu veículo apropriado para se manifestar e para encarar tudo que precisa encarar aí na vida. Então, é natural que o sistema da mulher seja mais intenso mesmo, justamente para promover essa qualidade, principalmente nesse momento. Não que isso seja a função, aí vamos pensar assim, só para vocês terem um paralelo, de que gerar um filho não é a função social da mulher, vamos colocar assim. A mulher tem a sua capacidade de decisão sobre qualquer âmbito, mas quando vai gerar o filho, é ela que gera, né? Dentro da dinâmica social e dos casais. Tá? Mas não é que toda mulher precisa ser mãe. Toda mulher tem a potência e a possibilidade de ser, e eu diria que vai ficar, digamos assim, com uma instância latente, essa da nutrição, até que resolva de alguma forma isso na vida. Mas são muitas formas de resolver, não necessariamente com o filho. Tá? O filho é uma delas, mas a possibilidade que a mulher tem de nutrir é muito alta. Mas não como função, tá? Não é obrigação da mulher fazer isso, porque eventualmente a mulher não quer fazer isso. Pode ser que isso, ao ela não querer, isso gere um desconforto para ela. Pode. Tá? A gente pode entrar em casos aí individuais, avaliação, então cada caso tem que ser avaliado, mas como potência ela teria essa possibilidade, né? Mas não é uma obrigação dela, para vocês não acharem que... Por isso que eu digo, se livre do jogo moral. Estou apresentando informações técnicas que podem ajudar a que vocês entendam por que algumas coisas não são confortáveis e outras são. Então a capacidade de nutrir da mulher seria algo confortável para ela, porque ela tem geneticamente, vamos dizer assim, quando a gente vai falar de concepção, tem isso impregnado nela e gravado, essa possibilidade. Então a aura da mulher seria mais intensa que a aura do homem. Isso cria também um impacto no próprio bebê. Então vamos pensar assim, nós falamos aí recentemente dos ciclos de vida. E eu falei lá brevemente, vou retomar só para vocês lembrarem, que o filho, até os 3 anos, ele é muito conectado com a aura da mãe. Está muito conectado com a aura da mãe. Ao ponto dele achar que ele é a aura da mãe. Então assim, você imagina que a aura da mãe precisa ser completamente intensa para dar suporte para essa alma que está chegando, se identificar com aquela intensidade e achar inclusive que ele é ela. Porque ele depende dessa relação com a mãe para sobreviver. É muito importante, seria muito importante que o bebê realmente estivesse muito próximo da mãe, para que essa intensidade da mãe prevalecesse sobre a hora do filho, e ao prevalecer sobre a hora do filho, há essa identificação total, o bebê se sente seguro. O que isso acarreta? Que tudo que a mãe vive, o bebê vive também, via campo eletromagnético. Então tudo que a mãe está vivendo, o bebê está vivendo também. Tá? Não adianta só não falar, ou não adianta não demonstrar perto, tudo que a mãe vive, o bebê sente. Por isso a necessidade de a gente cuidar do processo da gestação e depois da criação dos filhos, principalmente ali nesse começo, onde a mãe tem um papel muito relevante ali até os 3 anos de idade, durante a vida inteira, mas nesses são cruciais, assim, e como era importante a gente cuidar do bem-estar da mãe, para que a mãe não precisasse entrar em nenhuma grande transformação ou nenhuma grande crise nessa fase e pudesse estar completamente presente nesse processo, né? Desde que ela tenha decidido ser mãe e querer vivenciar essa condição. Como eu disse, não é uma obrigação das mulheres serem mães. Tem essa potência latente ali nesse organismo, tá? Que pode gerar essa vida, mas não é uma obrigação. Então, nesse sentido, a aura se conecta ali com o filho. Essa intensidade de aura, veja como é que ela pode funcionar diante da relação com o homem. Então, o homem, tendo a aura menos intensa, no entanto, essa intensidade da mulher puxa, digamos assim, magnetiza com muita força a essência do homem. Então, o que isso acarreta numa relação? Então, toda vez que uma mulher tem uma relação sexual com um homem, o impacto do homem na hora da mulher é muito grande, porque intensamente ela recebe muita carga, porque ela tem essa capacidade de receber muito. Ela recebe muito. Quando há essa relação sexual, a mulher recebe um impacto muito intenso, ao ponto de a essência do homem ficar gravada, se a mulher não fizer nada, para sempre na aura da mulher. Veja, e aí você pode avaliar a sua vida e entender um tanto aí, como eu disse, não é moral, mas você pode entender os movimentos da sua vida. Há uma forma de você limpar e diminuir, digamos assim, a influência dessa essência na sua própria aura. Não é necessário, desde que, vamos pensar assim, qual é a situação onde isso não é necessário, essa limpeza? Desde que haja um relacionamento consciente
e duas pessoas estejam promovendo aquilo que eu comentei lá no início, que é um campo de possibilidades para que o yoga aconteça. Quando duas pessoas estão completamente envolvidas uma com a outra, para que esse campo de realidade possa prevalecer, não há necessidade de um limpar a aura do outro, porque na verdade é justamente o oposto. Há um incentivo de que essas auras estejam completamente mais fluídas e mais unidas, para que esse campo se amplie diante da possibilidade daquele casal. E, vamos pensar assim também, o sentido da mulher receber esse impacto do homem é para que, se a gente fosse considerar lá os tempos mais primitivos, aonde a organização social daquele momento era a mulher ficava cuidando das crias e, pelo menos nas sociedades onde se desenvolveu dessa forma. A gente tem registro de outras sociedades que se desenvolveram de formas diferentes, tá? E a gente tem poucos registros, então é muito interessante você pensar que o que a gente sabe da história também não era aquilo que vigorava como única realidade. Existem modelos que se manifestaram de maneiras diferentes do que esse. Mas nós falamos desse porque esse aparentemente foi o que prevaleceu a partir da história, onde tem mais recursos de informação. A mulher ficava cuidando da cria e o homem saía para caçar. Então, uma grande quantidade de pessoas primitivas viveram nesse modelo. Então, isso de alguma forma ficou impregnado também no nosso modelo de construção social, onde esse modelo prevaleceu, que é o que nós vigoramos hoje. Basicamente, né? Hoje muita coisa já mudou, mas a gente tem como fonte essencial do que vigorou como modelo esse. A mulher cuidava da cria e o homem saía para caçar, para buscar o alimento. Nesse contexto, o homem ele tinha um risco maior na probabilidade diante do modelo de perder a vida. Certo? Numa caça ou em qualquer outro lugar, a possibilidade do homem morrer era muito grande, maior que a da mulher. Tendo essa possibilidade, a natureza arranjou uma forma, a partir já dessa intensidade da mulher, de gravar a qualidade da presença do homem na aura da mulher. Então, veja que curioso, e mesmo hoje em dia, é menos prejudicial um bebê ficar longe do pai, é prejudicial, mas é menos prejudicial ele ficar longe do pai nessa primeira infância do que longe da mãe. Porque se ele estiver muito perto da mãe, ainda assim o pai está presente através da aura da mãe. E eu não estou falando que, veja, novamente, a nossa condição atual ela requer de ser uma habilidade de você considerar possibilidades. Isso não vai justificar a ausência dos pais, tá? Então assim, isso não é uma justificativa para o pai ser ausente, como a gente vê acontecendo como majoritariamente o modelo. Tá? Isso não é justificativo. Essa é uma aplicação diante, primeiro, lá, de uma necessidade de modelo, onde o homem saía para caçar e a mulher ficava, o homem morria, era necessário para que a espécie sobrevivesse que essa frequência do pai ficasse gravada na hora da mãe. Não daqui a pouco tem gente falando assim, então eu não preciso ficar perto da mãe, posso fazer as minhas coisas porque a minha presença não é necessária. Então não é para você justificar a sua ausência, é para que a gente possa entender a dinâmica da aura nesse contexto. A aura faz isso. A aura da mulher registra a informação do homem. Nesse contexto onde um casal vive junto, a possibilidade então de fortalecimento é muito grande. No entanto, para a mulher, quando a mulher tem muitos parceiros, então, algo para você avaliar. Quando a mulher tem muitos parceiros, essa essência de cada um deles fica gravada em você. E o que vai acontecer é que toda essa informação vai gerar um campo de nebulosidade e de peso na aura. Então, muitas vezes a mulher se sente cansada, pesada, não sente que tem uma fluidez, porque a mulher gera também, né? Funciona em 6 canais psíquicos, e nessa sincronização a mulher consegue ter uma fluidez muito harmônica em cada um desses canais. Quando a aura está pesada, a mulher não consegue ter uma fluidez em todos esses canais. Sente que não consegue realizar tudo aquilo que ela teria potência para realizar, ela não consegue, porque sente que tem um peso, ou seja, um ambiente de confusão. E, para vocês pensarem aí também, aquela historinha clássica, né, que muitas vezes virava piada, de que a mulher ficava esperando o homem ligar depois, então se encontrava, conhecia alguém e aí ficava esperando que o homem ligasse. É porque na informação magnética da mulher, isso ficava gravado com mais intensidade mesmo, ela ficava lembrando mais que o homem mesmo. O homem, pela intensidade da aura ser mais fraca, não lembrava tanto disso. Qual que é a solução para caso você decida que você não quer carregar mais essa informação dos parceiros que você já teve na sua vida? Pode decidir isso. Talvez seja algo que você esteja pensando e querendo uma alternativa para que isso fique mais leve. Então, dentro do Kundalini Yoga, nós temos uma prática chamada Kirtan Kriya. A gente já fez aqui, ano passado a gente fez, vamos ver se esse ano a gente faz, mas ano passado a gente fez. E você pode fazer essa prática do Kirtan Kriya
por pelo menos 90 dias. Pelo menos 90 dias você consegue estabilizar. Mas dependendo da vida que você leva, eu sugeria que você pudesse manter isso como uma prática constante, inclusive. Dependendo da vida que você decidiu ter. Dependendo das suas escolhas, você pode manter isso como uma prática constante. Isso vai ajudar você a equilibrar toda a tua aura e manter uma certa estabilidade diante dessas possibilidades de canais que você tem e da necessidade de clareza diante dessa fluidez desse movimento todo. Isso é determinado pela aura. Então, a sua capacidade de reter essa informação. No caso do homem, o homem guarda menos essa informação, tá? Tem um impacto menor. O homem tem já, por padrão, essa condição da projeção. Então, o homem projeta muito mais e a mulher recebe muito mais. Então, essa é a dinâmica que mais ou menos ocorre. A polaridade negativa absorve muito mais da polaridade positiva. Uma outra questão, diante dessa dinâmica das relações, é que para a mulher, a aura dela precisa estar muito fortalecida para uma relação sexual acontecer. E isso demora, em média, para vocês terem ideia, 72 horas de que a mulher consciente diante da dinâmica de uma relação, não que ela já está pensando ou que ela já está projetando que daqui 3 dias eu vou ter uma relação, não é isso. Mas é que o envolvimento magnético começa 72 horas antes e ele começa com as auras já se interagindo, indicando que algo está para acontecer ali, a aura já começa a falar antes, então, e todo o movimento da vida vai se direcionando para isso, o casal começa a ficar mais próximo, trocas de carinhos, trocas de conversas, começa a acontecer e aquilo vai se preparando. Para a hora da mulher, para ela se sentir fortalecida, ela precisa desse tempo. Pode ser de até 72 horas, não é sempre assim, não é todas as mulheres que funcionam, você vai ter que investigar, tipo assim, o seu próprio caso, para você entender o seu próprio caso, como uma espécie de padrão, a gente poderia apontar que 72 horas seria um bom tempo para essa preparação de fortalecimento. E ainda assim, durante o ato, o homem tem uma responsabilidade aqui de fortalecer a aura da mulher. É o homem que tem essa responsabilidade. Como é que o homem fortalece a aura da mulher durante o ato? Percorrendo e estimulando todos os pontos lunares. Hoje a gente não vai falar deles, mas só para vocês terem... Podemos falar até porque eu acho que pode ser um assunto interessante para vocês, mas hoje a gente não vai entrar neles. O homem percorrendo e estimulando os 11 pontos lunares da mulher, a aura da mulher se fortalece. A aura da mulher se fortalece e se prepara para a relação que vem aí adiante. Para que essa troca seja muito mais uma troca de favorecimento do que uma troca de um sugar o outro. Tá? Então, quando há esse fortalecimento, um projeta e fortalece o outro, e os dois vão juntos para um único objetivo. Quando há uma baixa de uma aura de um dos dois, um tende a sugar mais o outro, e aí os dois se direcionam para baixo. É importante essa consciência, principalmente aí do homem nesse caso, de ajudar a mulher a fortalecer a aura durante o ato, percorrendo, estimulando os 11 pontos lunares, tá? Isso a gente pode falar deles depois. O homem tem um só, o do homem é no queixo aqui, o único ponto lunar do homem. Então a mulher tem 11, e que varia aí com uma constância dinâmica, cerca de 2 dias, 2 dias e poucos, vai trocando de ponto e a mulher se sente diferente. Mas para quem não sabe, você pode pensar aí na sua vida que muito provavelmente a cada 2 dias, 2 dias e pouco, você muda a maneira de pensar algumas coisas. A maneira que você pensava algo já não é mais a mesma 2 dias depois. E isso vai variando, vai variando. Tem dias que você está com vontade de falar, tem dias que você não está com vontade de falar, tem dias que você está com vontade de se relacionar, tem dias que você não está com vontade de relacionar. Você acha que isso é só um humor do dia? Mas isso varia de acordo com a influência da Lua no seu ponto lunar. Então, são 11, e isso vai criando uma variação grande aí ao longo da vida da mulher. E a mulher precisa aprender a surfar essas ondas todas de variação, e a potência da mulher está, na verdade, em surfar essa variação, esse movimento, ser puro movimento. O homem tem uma faixa só, enquanto a mulher tem 6, que eu comentei, e tem um ponto lunar só, enquanto a mulher tem 11. Então, a variação dentro do sistema de polaridade positiva é muito menor mesmo. Então, o que a gente chamaria de estabilidade, né, que parece ser estável, mas só porque não tem uma grande variação, não porque a mulher pode ser completamente estável dentro dessa variação aqui. E o homem pode ser completamente rígido em vez de estável. Não significa que os homens são mais estáveis que as mulheres, porque a mulher tem uma estabilidade muito alta dentro desse movimento. E o homem tem a tendência de ficar rígido, muito fácil, né? Por isso que a gente tem uma sociedade sustentada pelo masculino e muito rígida. A gente tem algumas referências de sociedades matriarcais, que tem pouca referência histórica, mas eram concepções muito mais fluídas e muito mais livres. Provavelmente muito melhor, tá? Provavelmente, por causa dessa intensidade de manifestação, de gerar a manifestação, de prover a manifestação, desde lá da concepção cosmogônica de Shakti. Então é uma tendência aí
a essa possibilidade de ser mais harmônica mesmo. Mas na relação aí homem e mulher, as duas auras podem se fortalecer juntas e aí essa intensidade da mulher também promove uma força que para o subconsciente do homem é muito importante. Então, a estrutura de fortaleza magnética da mulher diante da relação para o subconsciente do homem é muito importante. Se o homem não sente essa fortaleza da mulher, ele fica inseguro e aí ele inseguro se torna rígido, não consegue relaxar na sua potência também. E aí uma coisa vai gerando a outra, vira uma bola de neve diante das dinâmicas das relações. Isso tudo vocês já sabem como é que se desenvolve. Então a aura tem um papel fundamental aí nessa relação de casais, porque é ela que se relaciona e ela que manda os sinais iniciais para que tudo aconteça. Então essa harmonia entre o casal primeiro acontece na aura. Tá? A gente poderia considerar o corpo radiante aí também, o corpo sutil, mas assim, na nossa maneira mais grosseira, vamos dizer assim, a aura como determinante. A linha do arco fazendo parte da aura também. Para a mulher, perceber, por exemplo, a linha do arco muito fortalecida do homem é muito tranquilizador nessa dinâmica das relações. Quando ela sente que o homem não está com a linha do arco fortalecida, ela sente uma insegurança, sente que o homem não vai ser capaz de fazer aquilo com que ele está se propondo,